Silêncio. Shalom Aleichem, Bokia Tov, a paz sejam com todos, bom dia. Esse é o nosso canal Maná de Sião e como eu havia comentado com vocês, prometido para vocês que hoje nós estaríamos retomando os nossos estudos aqui do canal Maná de Sião, né? Então estamos retornando hoje com os nossos estudos escatológicos segundo o pensamento judaico de se interpretar as sagradas escrituras do Eterno de Israel e do seu filho Yeshua, que nós chamamos de Jesus de Nazaré. Então hoje nós estamos retomando aí o canal Maná de Sião. Vai ficar essa live aqui no Facebook e esse vídeo também vai estar à disposição do nosso canal no YouTube. Então, desde já eu quero agradecer aos seguidores do canal Maná de Sião, você que é inscrito no canal, ou até mesmo você que está assistindo agora essa live e ainda não é um seguidor, ainda não se inscreveu no canal Maná de Sião, não perca tempo, né? Se inscreva hoje mesmo, seja um seguidor do nosso canal Maná de Sião, isso é muito importante para nós e principalmente para a divulgação do reino do Eterno de Israel e de seu filho Yeshua HaMashiach, ok? Então, amados, desde já eu quero mandar um forte abraço a todos, principalmente aos meus irmãos Yahudim, judeus messiânicos, nazarenos, que hoje, graças ao Eterno, somos mais de 1 milhão, né? Já passamos de mais de 1 milhão de judeus messiânicos, nazarim, nazarenos, que creem em Yeshua como o Mashiach de Israel. Então quero mandar um forte abraço a todos e também a todos os meus irmãos das várias comunidades evangélicas, cristãs evangélicas. Apesar da gente discordar em muitas coisas, principalmente no que se refere às sagradas escrituras do Eterno, né, de Israel e da visão teológica, mas da nossa parte, principalmente da minha, sempre haverá um respeito. As opiniões, elas se divergem, elas não são iguais, elas se divergem. Cada um tem a sua maneira de enxergar, de ver, de interpretar as sagradas escrituras do Eterno de Israel. E eu respeito, né? Respeito os irmãos que segue a linha escatológica, teológica, pré-tribulacionista, dispensacionalista, igual o irmão Romilson Ferreira, por exemplo, e outros de outros canais, enfim, os irmãos que são meso-tribulacionistas, né, que acredita que será no meio da tribulação, enfim. Mas o canal Maná de Sião, nós, como eu, judeu que sou, né, que os meus tataravós foram judeus, então eu sou judeu também, né? A tataravó do meu avô paterno era judia, então eu sou judeu, né? Carrego nas minhas veias o sangue judaico, então eu não posso omitir a verdade que é as sagradas escrituras de Israel e que se encontra na Torá do Eterno. A Torá é a instrução do Eterno, o ensinamento do Eterno, é a sua santa lei. E nós, como os Yahudim, como judeus que somos, acreditamos que a Torá do Eterno, ela não tem começo e nem fim. Até mesmo quando for inaugurado, iniciado a era messiânica de Yeshua, a Torá ela vai continuar existindo. A Torá do Eterno, a Torá que nós amamos, que o Eterno
entregou não somente ao povo de Israel, mas a Torá o Eterno entregou para toda a humanidade. Emuná. Então, bem, amados, vamos aqui, queridos, veja bem, nós vamos dar início a esse estudo escatológico. E quando se fala de escatologia, é estudar os acontecimentos futuros, o que vai acontecer, o que está acontecendo, não é verdade? E eu vou citar aqui vários trechos, várias passagens da Escritura Sagrada, porque na verdade a escatologia, quando a gente estuda ela, como eu tenho estudado já há vários anos, a escatologia ela é de Bereshit, né, de Gênesis até Apocalipse. Ela abrange toda a Sagrada Escritura, né? Então, se a gente for ler aqui todos os textos, todas as passagens que vai tratar, que vai falar a respeito da escatologia, dos acontecimentos futuros, esse vídeo vai passar de mais de 1 hora, 2 horas, e a gente não quer cansar você que está nos assistindo, você que está nos vendo. O nosso intuito do canal Maná de Sião é jamais trazer algum tipo de cansaço para o seu ouvido ou para os seus olhos. Pelo contrário, a gente quer que esse vídeo se torne algo prazeroso para você, espiritual para você, amém? Queremos que esse vídeo venha acrescentar muito na sua emuná, na sua fé, amém, queridos? Esse o intuito do canal, amém? Baruch Hashem, bendito seja o nosso Adonai, o nosso Senhor, emuná, queridos. Então, nós vamos aqui começando o nosso estudo hoje, esse estudo escatológico, o dia do Senhor. As Sagradas Escrituras, toda vez que você lê uma passagem, seja na Torá, que é o Pentateuco, os 5 primeiros livros, ou no Taná, que são os profetas maiores e menores, ou na Brit Hadashah, que é o Novo Testamento, sempre que você encontrar a palavra dia do Senhor, está se referindo ao retorno visível de Yeshua. Quando se fala do dia do Senhor, você tem que ter em mente que está se referindo à segunda vinda, ao retorno de Yeshua HaMashiach visivelmente. Quando você encontrar nas Sagradas Escrituras do Eterno o dia do Senhor, além de você ter na mente que está se referindo ao retorno visível de Yeshua HaMashiach, também está se referindo à batalha do Armagedon, a batalha final, aonde Yeshua vai vencer o anti-Mashiach, o anti-Messias, o anticristo, enfim, e também está se referindo ao dia do juízo final, aonde Yeshua vai julgar todos os povos, todas as nações da terra. Então você tem que ter em mente isso quando você encontrar nas Sagradas Escrituras do Eterno se referindo ao dia do Senhor, que é o dia da sua ira, o dia da sua vingança. Você tem que ter em mente isso. Será o retorno visível de Yeshua com os seus santos, com os seus justos. Será o dia da batalha final do Armagedon contra o anti-Mashiach, o anti-Messias. E também será o julgamento de todas as nações da terra, de todos os povos da terra. Então, quando você encontrar essa passagem falando no dia do Senhor, isso tem que estar na sua mente, ok? Você vai já associar, você já vai ligar que quando as Sagradas Escrituras mencionam o dia do Senhor, está se tratando desses fatos que irão acontecer. O retorno visível de Yeshua com seus santos, com seus justos, a batalha final do Armagedon contra o anti-Mashiach e o julgamento de todas as nações da terra, de todos os povos da terra. Ok? E o arrebatamento, na verdade, dentro do conceito judaico e tudo, o que vai ser o arrebatamento? O arrebatamento
vai ser ali, amados, apenas o ajuntamento dos salvos, dos santos. O Eterno ele vai ajuntar os seus escolhidos, os seus justos, os seus salvos serão ajuntados ao Messias quando ele retornar visivelmente. Ok? Então, por exemplo, você pode ler em Shemot, que nós chamamos de Êxodo, capítulo 19, que o Eterno ele ajunta o seu povo ali ao pé do Monte Sinai, do Monte Horebe, e ali não estava apenas a nação de Israel, mas estavam outros os povos que tinham saído do Egito juntamente com a nação de Israel. Então, o que foi ali? Ali foi um ajuntamento. E o interessante é que as pessoas ouviram e viram visivelmente o Eterno de Israel, o Eterno de Israel, nosso Elohim, descendo sobre o Monte Sinai, onde o monte fumegava, tremia, havia sons de relâmpagos, de trovões, ao ponto do povo chegar até Moshe Rabbeinu, que é Moisés, e falar: Moshe Rabbeinu, Moisés, fale ao Eterno por nós, porque nós não podemos suportar nem aguentar o tamanho da glória da presença do Eterno. Então o retorno visível de Yeshua HaMashiach, eu creio que também será uma manifestação assim desse mesmo nível, desse mesmo poder, dessa mesma Shekinah, dessa mesma glória. Você está entendendo, amado? Você que tá me ouvindo aí do canal Maná de Sião. Então será algo que, veja bem, se você ler em Keifa, nas cartas de Keifa, de Pedro, que nós chamamos de Pedro, você vai ver que fala que esse dia do Senhor, o dia que Yeshua voltar visivelmente, toda a terra será purificada pelo fogo. A terra ela vai ter que ser purificada pelo fogo, consumida pelo fogo, que é a ira do Eterno. Assim como Sodoma e Gomorra, você pode conferir isso lá em Bereshit, em Gênesis. O que ocorreu com Sodoma e Gomorra? Foi destruída pelo fogo. A ira, o juízo do Eterno caiu sobre a cidade de Sodoma e Gomorra e não vai ser diferente. Pode ter certeza disso. Não será diferente quando Yeshua, o nosso Mashiach, o nosso Messias, retornar. Essa terra ela vai ter que ser purificada pelo fogo. Ok? É isso que as Sagradas Escrituras diz nas cartas de Keifa, de Pedro, em Hebreus também vai falar disso. Então você leia lá. Então, na verdade, o arrebatamento, ele é um ajuntamento dos salvos. Ou seja, o Eterno, ele vai ajuntar os seus salvos, os seus escolhidos. Ele vai, dos quatro cantos da terra, ele vai ajuntar, vai levar para a Jerusalém, para a Terra Santa. Todos estarão ali reunidos com o Cordeiro de Elohim, que é Yeshua, todos os salvos, todos os justos, todos os santos. Então o arrebatamento é esse ajuntamento, é realmente retirar de um lugar para o outro, mas não para o Shamai, que a gente chama de céu, não é para o Shamai, é para a cidade santa, é para a terra santa. Ok, queridos? Por exemplo, você pode ler lá em Atos dos Apóstolos, quando Filipe, o evangelista, ele foi retirado de uma cidade para outra. Ali é uma tipificação de arrebatamento. Então Filipe, o evangelista, ele foi arrebatado, porque ele foi tirado de uma cidade para outra para pregar o evangelho para aquele eunuco de Candara. Vocês estão lembrados disso, querido? Então Filipe, ele foi arrebatado. O Eterno colocou ele aonde que ele deveria estar para pregar o evangelho para aquele eunuco. Ali, aquele oficial do rei ali de Candara. Então é isso que vai acontecer. O arrebatamento é o ajuntamento dos salvos, dos santos. E nós, logicamente, vamos ter
um corpo transformado, como Shaul Hachalia fala, né, que nós vamos encontrar com Yeshua nos ares, isso é verdade. E lá nos ares vai haver um julgamento dos salvos, dos justos, para galardões. Isso vai acontecer realmente. Mas ninguém, veja bem, ninguém vai morar no céu. Isso dentro do pensamento judaico não existe de alguém ir morar no Shammai. E tem provas nas Sagradas Escrituras do que o senhor está falando, meu querido Ravê Márcio? Sim, tem provas, querido. É só você pegar o Evangelho de João, aonde Yeshua ele faz a seguinte declaração. Veja bem, Yeshua. Mas antes do Evangelho de João, nós temos também o livro de Salmos, aonde fala lá em Salmos, depois você pode procurar em Salmos, capítulo 115, verso 16, que vai falar que os céus dos céus pertencem a Elohim, ok? A Elohim. Os céus dos céus pertencem a Elohim, e a terra ele deu aos filhos dos homens. Então, se a terra pertence aos filhos dos homens e os céus dos céus pertencem a Elohim, se a gente fosse morar no Shammai, no céu, não estaria escrito isso. Estaria escrito que nós iríamos morar no Shammai, no céu, mas não é isso que a Sagrada Escritura fala. Aí sim, entramos no Evangelho de João, de Yohanan, aonde Yeshua declara que ninguém desceu do Shammai, do céu, a não ser o filho de Elohim, que é Yeshua. Está lá no Evangelho de João, você pode procurar que você vai encontrar. Nesse mesmo Evangelho de Yohanan, de João, ok? Yeshua declara o seguinte, fala assim, vós sois da terra, eu sou do Shammai, eu sou de cima, eu sou do alto. Então, se alguém fosse morar no Shammai, no céu, Yeshua não tinha feito essa declaração. Ok? Então leia o Evangelho de João, que Yeshua faz essas declarações. Ok? Ele faz essas declarações que se encontram no Evangelho de João. Então, dentro do pensamento judaico, nós não acreditamos que nós vamos morar no céu, né? Na verdade, existe o paraíso que foi declarado por Yeshua quando ele estava sendo crucificado, que aquele outro ladrão que havia se arrependido dos seus atos e tudo, Yeshua diz, hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Então o paraíso não é o céu de glória, não é o céu. Paraíso é o lugar de descanso dos salvos, dos justos, daqueles que herdarão a salvação, daqueles que vão ressuscitar no último dia, quando Yeshua voltar visivelmente. Ok? Então é isso, querido, né? Então esses justos, esses salvos que vão ressuscitar, eles vão ressuscitar não para ir morar no céu, como muitos falam, céu de glória, não. Eles vão ressuscitar para ir morar na Nova Jerusalém, para ir morar na Nova Jerusalém, que vai descer do céu, do Shammai, junto com Yeshua HaMashiach e com seus santos anjos. Amém, queridos? Amém, amados? Vocês estão entendendo como é que o pensamento judaico ele é totalmente diferente, contrário do que muitas igrejas cristãs evangélicas falam, né? E aí, né, queridos? Mas a gente está aqui com um compromisso da verdade do eterno de Israel, querido. Isso que eu estou falando aqui para vocês, vocês que são do canal Maná de Sião, isso vocês não vão ouvir dentro das igrejas evangélicas, não. De maneira nenhuma. Dentro do nosso pensamento judaico, para vocês terem uma ideia, não se acredita em demônio, em diabo, não se acredita
e inferno. Não existe demônio, diabo, inferno. Aí eu vou te explicar o porquê. Qual é o porquê? Agora sim vou te explicar o porquê. Por que que não existe o diabo e nem demônio? Já tô indo. Porque existe um ser, veja bem, o Eterno, ele é o Criador de tudo. Amados, queridos, veja bem, as Sagradas Escrituras, o salmista Davi, ele declara que nem o céu dos céus comportam a glória de Elohim, do Eterno. Para você já ter, para você já imaginar que se nem o céu dos céus comportam a glória de Elohim, do Eterno, então o Eterno como Criador, aonde que o Eterno ele habita numa dimensão, querido, veja bem, o Eterno ele habita numa dimensão fora da criação, porque ele é o Criador de tudo. Ele que trouxe à existência tudo que se pode enxergar com os olhos, seja na terra, no mar, no céu, no universo, nos planetas, enfim. É ele, querido. Então, veja bem, o que as igrejas cristãs evangélicas, católicas, chamam de diabo, de demônio, a gente chama de malá. O que é um malá? Um malá, ele é um anjo que o Eterno criou. E ele não tem poder nenhum, porque, na verdade, o que as pessoas falam, o diabo tem poder, o demônio tem poder, nós não chamamos de poder, a gente chama de autoridade, que é diferente. E essa autoridade foi o Eterno, o nosso Elohim, o nosso Deus que deu a ele. Para quê? Aí é que está o segredo. Para ele exercer uma função como se fosse um fiscal do Eterno. Então o que as pessoas chamam de demônio, de diabo, na verdade é um ser chamado malá, que ele age segundo o que a pessoa comete de errado, o seu pecado, a sua falha, o seu erro. Ele é como um fiscal. O fiscal, ele só vai te multar, ele só vai te notificar, você só vai ser infrator se você estiver errado. É ou não é? Com o seu carro, com o seu veículo, se você estiver fora da lei. Ou seja, se você estiver fora dos mandamentos do Eterno, do ensinamento do Eterno, se você anda e vive na desobediência, pecando e errando, aí você está dando autoridade para que esse malá ele venha com a autoridade que o Eterno deu a ele, a função que o Eterno deu a ele, de ele executar na sua vida aquela penalidade, você está entendendo? Então a penalidade que vem sobre a sua vida é por causa da sua desobediência à Torá do Eterno, aos mandamentos do Eterno, à palavra do Eterno, às sagradas escrituras do Eterno. Você entendeu? E o inferno? Por que o inferno não existe? Porque, na verdade, querido, no grande dia do juízo, a gente acredita na chamada, o que vocês chamam de inferno, a gente chama de aniquilação da alma. Ou seja, a alma ela vai deixar de existir. E por ela deixar de existir, aí alguns denominaram como inferno e tudo. Mas não é inferno da pessoa passar a toda a eternidade queimando dentro do inferno, com demônios espetando. Não é isso. Dentro do pensamento judaico não existe isso. Existe a aniquilação da alma. A alma ela vai deixar de existir. É isso que vai ocorrer, ok? Eu precisava falar isso para vocês. Então, continuando aqui com o nosso estudo, veja bem, vai haver essa ressurreição dos salvos, dos justos, né? Nós acreditamos apenas em uma ressurreição, em uma única ressurreição, seja de justos ou não injustos, mas nós acreditamos que quando Yeshua retornar, haverá apenas uma ressurreição, daqueles que serão salvos e dos não salvos.
Porque as Sagradas Escrituras no Evangelho de Matitiarro, de Mateus, de Marcos, de Lucas, de Yohanan, de João, fala da separação do joio e do trigo. Fala ou não fala? Fala da separação das ovelhas e dos bodes. Então nós acreditamos numa única ressurreição somente, que ocorrerá. A gente não acredita que vai ter 2 ressurreições, 3 ressurreições, não. Acreditamos em uma única ressurreição de salvos e de não salvos, de justos e de ímpios, que vai ocorrer quando Yeshua retornar visivelmente. Ok? E aí você pode ver isso lá no Evangelho de Yohanan, de João, ali no capítulo 17, verso 15, no diálogo de Maria, irmã de Lázaro, de Marta, que elas confirmam com Yeshua que no último dia haverá essa ressurreição. Então você pode olhar lá que você vai encontrar isso que eu estou te dizendo. Ok, querido? Então veja bem, amados. Então o arrebatamento, que é o ajuntamento, ele vai ser um evento visível. Você pode ler lá em Atos dos Apóstolos, capítulo 2, verso 34 e 36, quando Yeshua está se ascendendo para o Shammai, para o céu, aparece 2 Melahim, 2 anjos, que falam: olha, esse Yeshua que vocês estão vendo aqui se ascendendo ao Shammai, ao céu, ele retornará da mesma maneira como ele está se ascendendo, como ele está subindo. Então, o retorno de Yeshua vai ser visivelmente. Lá em Mateus fala, Mateus 24, verso 27, 28, 29, 30, 31, Mateus no capítulo 25, no verso 31, em Lucas capítulo 17, 24 ao 34, ok? Então, amados, o retorno de Yeshua vai ser um evento visível. Em Apocalipse capítulo 1, verso 7, verso 8, fala que todos os povos, todas as línguas, todas as nações irão ver a volta de Yeshua visivelmente. Ok, amado? Então, nós não acreditamos, dentro do pensamento judaico, nós não acreditamos nesse arrebatamento invisível, secreto, que só os salvos, só os justos vão ver Yeshua e vão ser arrebatados para o Shammai, para o céu. Nós não acreditamos nisso, ok? Porque nós não encontramos fundamentos na Torá do Eterno, no Taná, na Brit Hadashá, no Novo Testamento. Então nós não acreditamos que... E outra coisa que eu quero dizer para vocês, que esse pensamento de arrebatamento secreto, invisível, que só os salvos, só os justos vão ver Yeshua, e esse pensamento pré-tribulacionista, dispensacionalista, ele tem muito pouco tempo que foi colocado, foi exposto esse tipo de pensamento aí, ok? Foi entre o século 17 e 18, com uma moça chamada Margaret MacDonald, você pode consultar na internet, Margaret MacDonald, e um teólogo chamado John Derby. Então foram eles os percussores desse pensamento aí, pré-tribulacionista, dispensacionalista, né, que acredita nesse arrebatamento secreto, invisível, né? Então eles foram os percussores que trouxeram para dentro das igrejas cristãs evangélicas esse tipo de pensamento aí. Mas no pensamento judaico isso não cabe, ok? Até mesmo, por quê, queridos? Veja bem, vamos analisar as Sagradas Escrituras de Bereshit, de Gênesis, Apocalipse. A nação de Israel nunca foi separada dos Goim.
dos gentios, daqueles que não são judeus. Você estudando as Sagradas Escrituras, você vai perceber que quem é o Israel do Eterno? O Israel do Eterno sempre foi constituído de pessoas que são judeus de sangue, de descendência de sangue, como eu sou, e daqueles que não são judeus, que são goim. Então, por exemplo, quando o Eterno resgata o povo de Israel da terra do Egito, e o Egito é uma tipologia do mundo, Faraó uma tipologia do diabo, enfim, né? Você veja bem, quando o Eterno tira o seu povo da escravidão do Egito, que é uma tipologia do mundo, o Eterno tira só a nação de Israel? Não. Ali tinha egípcios, ali tinha etíopes, ali tinha pessoas da Núbia e de outras nações ali da África. Então você veja bem que quando o Eterno tira a nação de Israel do Egito, não é só a nação de Israel que sai. Ela vem juntamente com a nação de Israel, vem também os não judeus. Quando a nação de Israel vai herdar a terra prometida, quem é que herda a terra prometida juntamente com Israel? Aqueles povos cananeus que se convertem ao Eterno de Israel. Como foi Raabe, nós temos um maior exemplo, né, de cananeu, dos povos cananeus que se converteram ao Eterno, foi a prostituta Raabe. Então você veja bem que até quando Israel foi herdar a terra prometida, Israel herdou a terra prometida, não foi só Israel, mas foi também os não judeus. Então você começa a perceber, estudando as Sagradas Escrituras, que o Eterno nunca separou o povo de Israel, a nação de Israel, dos goim, dos não judeus. Nunca. Aí você vem mais lá na frente que Ruth, a Moabita, também se ajunta à nação de Israel. Então o propósito do Eterno, e eu tenho certeza, essa é a minha emuná, a minha fé, a minha crença, a minha convicção, de que quando Yeshua retornar visivelmente, ele vai salvar judeus e não judeus. Nunca houve essa separação. Mas por que eu estou falando isso? Porque o pensamento pré-tribulacionista, dispensacionalista, ele faz essa separação da nação de Israel com os não judeus, com os goim, com os gentios. Eles fazem essa separação, mas se você estudar muito bem as Sagradas Escrituras do Eterno de Israel, você vai ver que ele nunca fez essa separação. E aí eu chego à conclusão de que a Querrilá, que nós chamamos de igreja, a Querrilá do Eterno mesmo, a Querrilá de Yeshua HaMashiach, sempre foi constituída de judeus e não judeus, né? Então a Querrilá do Eterno, as igrejas cristãs evangélicas falam que a Querrilá, que a igreja começou quando Yeshua veio. Não, na verdade não, querida. A Querrilá, ela começou lá quando o Eterno chama o nosso pai Abraão, que aí se ajunta a família de Abraão. Quem que é que se ajunta à família de Abraão, do nosso pai Abraão, que é o primeiro judeu, por assim se dizer assim? Quem é que se ajunta com ele, que não era da família dele? Eliezer. Lembra do servo Eliezer? Eliezer se ajunta a Abraão, ao nosso pai Abraão. Então, na verdade, a Querrilá começa lá. Quando o Eterno resolve escolher um povo, eleger um povo, e chamar esse povo de menina dos seus olhos, de chamar esse povo do seu filho primogênito, de dizer que casou com esse povo, que fez aliança com esse povo, e uma aliança, por se dizer, irrevogável. Por isso que Shaul Rachali, o apóstolo Paulo,
na sua carta aos Romanos, capítulo 11, leia a carta do apóstolo Paulo no capítulo 11, ele vai dizer que de modo nenhum o Eterno rejeitou a Israel. Ele vai dizer que a oliveira original sempre foi Israel. Shaul Rachalia, o apóstolo Paulo, vai dizer que ele crê e acredita na salvação de todo Israel. Shaul Rachalia diz que o Eterno, no fim dos tempos que nós estamos agora, ele iria levantar um remanescente dentro da nação de Israel. E eu creio, eu acredito que esse remanescente são justamente nós, judeus messiânicos Natzarim, que hoje já somos mais de 1 milhão espalhados pelo mundo todo, pelos 4 cantos dessa terra. Sempre tem um judeu messiânico Natzarim. Então, querido, quando você estuda as Sagradas Escrituras dentro de um contexto judaico, de se interpretar as Sagradas Escrituras, ok? Não de Roma, que o papel de Roma também há de se ressaltar aqui, né, no Concílio de Nicéia, dos papas, enfim, o papel de Roma também sempre foi separar a nação de Israel dos goim, dos gentios, dos não-judeus. Essa que é a verdade. Por isso que a nossa capital da fé nunca vai ser Roma. Mas você fala isso para um católico. Ixi, você falar isso para um católico, você vai estar arrumando maior confusão, maior briga do mundo. Chegar na cara de um católico e falar para ele que Roma não é capital de fé, não. Nunca foi. A nossa capital da nossa fé sempre foi Jerusalém. E sempre será Jerusalém. É ela que é a nossa capital da fé. Porque Yeshua declara isso. O que Yeshua declara no Evangelho de Yohanan de João? A salvação vem dos judeus, dos Yahudim. Não é de Roma. Então você veja que o papel de Roma também foi de separar, também foi de querer, vamos supor, inseminar o antissemitismo, que o antissemitismo, que é o ódio, a raiva de quem é judeu, existe até nos dias de hoje. Até nos nossos dias de hoje existe o antissemitismo, que é a raiva, o ódio, de ter ódio dos judeus, de ter raiva, de ter rancor, e isso não provém do Eterno de Israel. Nunca, jamais. Então, queridos, a nossa capital da nossa fé sempre será Jerusalém. E aproveitando que nós estamos falando de Jerusalém, existe o Salmo 122, verso 6. O Salmo 122, verso 6 vai dizer o seguinte: orai pela paz de Jerusalém, orai pela paz de Jerusalém. Eu não sei se você tem o hábito, o costume de orar pela paz de Jerusalém, de Jerusalém, mas todas as pessoas que eu conheço, que foram tocadas pelo Ruach HaKodesh, pelo Santo Espírito do Eterno, de orar pela paz de Jerusalém, elas são abençoadas pelo Eterno. Então, se você não tem esse hábito, esse costume, então peça ao Eterno, né? Deixe o Ruach HaKodesh, o Espírito Santo, guiar, dirigir a sua vida e tudo, e faça isso, que você vai ver uma grande diferença que vai ocorrer na sua vida. Todos que obedecem, porque é o que está nas Sagradas Escrituras, no Salmo 122, 6. Orai pela paz de Jerusalém, de Jerusalém. Então, quando Yeshua voltar visivelmente a Jerusalém celestial, vai descer juntamente com ele. Porque essa Jerusalém que existe hoje, que está aqui até a imagem dela aqui atrás de mim, aqui, ó, né, no visor, essa Jerusalém terrena vai deixar de existir. Mas por que, Ravê Márcio? Por que ela vai deixar de existir? Ela vai deixar de existir pelo fato que essa terra está corrompida pelo
pecado, corrompida pela iniquidade, corrompida pelas maldades que são praticadas nessa terra. Então essa Jerusalém, essa Jerusalém terrestre que hoje existe, lá na Terra Santa, no Oriente Médio, ela vai deixar de existir e vai vir a Jerusalém celestial, juntamente com Yeshua. E aonde está escrito isso? Está escrito em Hebreus, capítulo 13, verso 14, vai falar dessa Jerusalém celestial. Está escrito em Apocalipse, capítulo 3, verso 12, e Apocalipse, capítulo 20, e Apocalipse, capítulo 21. Vai falar dessa Jerusalém celestial. Mas lá em Yohanan, em João, no capítulo 14, em Yohanan, o que Yeshua fala? Olha, eu vou para o vosso Elohim, o nosso Elohim. Eu vou para o vosso Pai. E se eu for, eu vou preparar-vos lugar. Então, o que se entende isso? Entende-se que Yeshua estava mencionando, estava tratando dessa nova Jerusalém celestial que estava sendo preparada, pronta, para quando ele retornar visivelmente, vai descer juntamente com ele. Amém? Amém, queridos? Emuná? Então eu creio nessa Jerusalém celestial, que vai descer juntamente com o Yeshua e vai ficar aonde está a Jerusalém nos dias de hoje, na Terra Santa de Israel. Emuná, queridos? Bem, queridos, então nós vamos falar agora da marca da besta e do anti-Machia, né? Lá no Taná, no livro do profeta Daniel, ou Daniel, né? Você pode ver lá que lá ele já menciona a respeito do anti-Machia, do anti-Messias. Eu já disse aqui no canal Maná de Sião que eu creio, isso é uma convicção pessoal minha. E já tem outros ravês, já tem outros irmãos também de outros canais que acreditam que o anti-Machia, o anti-Messias será Emmanuel Macron, né? Pelo fato dele ser Illuminati, pelo fato de pertencer aos bancários mais ricos do mundo, pelo seu nome, pelo fato aí da sua ascensão aí globalista. Então a gente acredita que o Emmanuel Macron, ele tem todas as credenciais que credenciam que ele se torne esse anti-Machia, esse anti-Messias, né? Então, se você for ver em outros canais, né, por exemplo, o canal mesmo do nosso amado irmão Romilson Ferreira, né, ele dá um estudo muito bem esclarecido a respeito de quem é essa pessoa de Emmanuel Macron, né, que tem aí as credenciais de ser o anti-Machia, o anti-Messias. Então lá no livro do profeta Daniel, já vai falar sobre o anti-Machia, e aí Shaul Rachalia, o apóstolo Paulo, também vai falar lá em 2 Tessalonicenses sobre o anti-Machia, sobre o anti-Messias, lá em 2 Tessalonicenses, e no livro do Apocalipse, capítulo 13, além de falar do anti-Machia, do anti-Messias, fala que ele vai, e isso já saiu no noticiário, que Emmanuel Macron ele está concluindo uma colisão de 10 países para formar um único exército europeu. E isso vai de concordância com o que as Sagradas Escrituras diz, que o anti-Machias 10 nações da Europa, né, do Império Romano renascido,
iriam dar poder à besta, ao antimachia, ao antimessias. Então, quem é que está fazendo esse trabalho todo? É Emmanuel Macron. Ele está fazendo isso, né? Então, ele quer criar esse exército de 10 nações europeias, né, que fazem parte da União Europeia, do euro, enfim. Então, você vê que as Sagradas Escrituras estão se cumprindo. Dia após dia, as profecias bíblicas elas estão se cumprindo aí aos nossos olhos, né? Quantos terremotos, maremotos, furacões têm aumentado esses últimos anos para cá? É como Shaul Rachalia fala que a terra no fim dos tempos iria gemer. A gente está vendo isso com os nossos olhos, amado. Aqui em Brasília teve o menor índice de umidade do ar, foi 8%. O menor índice de umidade do ar ocorreu essa semana, acho que foi ontem ou anteontem. Então a gente está vendo com os nossos próprios olhos que a natureza está gemendo, a natureza está proclamando, a natureza está sendo porta-voz de que a gente já está no fim dos tempos e que Yeshua HaMashiach irá voltar novamente, irá retornar novamente, visivelmente. A natureza está falando, está sendo o porta-voz do Eterno nesses últimos tempos. Então, em Apocalipse 13 vai falar do antimachia, vai falar da marca desse antimachia, que eu creio que vai ser um microchip, ou se não for um microchip, vai ser uma tatuagem eletrônica. Você sabia disso, que já tem uma tatuagem eletrônica? Então, essa marca do antimachia, do antimessias, vai ligar justamente a imagem da besta que vai ser criado. Já tem uns robôs que parecem ser humano. Você já viu isso? É só você pesquisar na internet, no YouTube, tem robôs aí que parecem ser humano. Então, o falso profeta, que eu também creio que seja o Papa Francisco, vai convencer as nações do mundo a criar uma imagem do antimachia. E essa imagem do antimachia vai estar ligado à marca da besta, que vai ser um microchip ou uma tatuagem eletrônica, que vai ligar, ou seja, as pessoas só vão poder comprar, vender, trabalhar, fazer qualquer coisa só se tiver essa marca. Se não tiver essa marca, não vai poder fazer nada. Não vai poder estudar, não vai poder trabalhar, não vai poder comprar, não vai poder vender. Então tá aí nos nossos olhos, querido. Tá aí nos nossos olhos aí, né? E aí também em Apocalipse 17 vai falar do antimachia, do antimessias, de como ele vai perseguir os salvos, os justos. Mas eu creio, veja bem, dentro do pensamento judaico, assim como quando começar a grande tribulação, né? Quando começar a grande tribulação, que vai vir as pragas, enfim, né? Vai ser derramado as taças da ira do Eterno. Eu creio, querido, que assim como o Eterno poupou a nação de Israel, lembra das 10 pragas que caíram no Egito? Lembra das 10 pragas que caíram no Egito? Nenhuma dessas 10 pragas que caíram no Egito atingiu a nação de Israel, que naquela época estava na cidade de Gozém. Nenhuma. Então eu creio que durante esses 7 anos, né, que 3 anos e meio de tribulação e os outros mais 3 anos e meio de grande tribulação, eu acredito que aquele que é salvo, que aquele que é justo, aquele que foi escolhido pelo Eterno, pelo Elohim, e aí os 144 mil, que é mencionado em Apocalipse 14, os selados pelo Eterno das 12 tribos de Israel, eu creio que eles não sofrerão nenhum mal. Nenhum mal. Nada vai atingir aqueles que durante esse período aí verdadeiramente se entregarem de corpo e alma ao Eterno de Israel e ao seu filho Yeshua HaMashiach. Então eu creio que durante esses 7 anos e meio nós seremos guardados, protegidos. Então, naquela passagem lá de Apocalipse 3 que fala: foste fiel, eu te guardarei
né, da hora da tentação, dentro do pensamento judaico, a gente crê dessa maneira, né? Já o pré-tribulacionista, dispensacionalista, crê que é o arrebatamento, que as pessoas vão morar no Shammai, no céu, né, que vão ser guardadas por isso. Mas, na verdade, querido, a gente crê que como a nação de Israel foi guardada lá no Egito, das 10 pragas que vieram, o Eterno, isso vai se repetir novamente. Quando dá-se início aos 7 anos aí, né, 3 anos e meio de tribulação e 3 anos e meio de grande tribulação, nós seremos guardados pelo Eterno, como foi a nação de Israel na terra do Egito. É dessa maneira que nós cremos e acreditamos, ok? E para finalizar aqui o nosso estudo, nós cremos no papel fundamental que essas duas testemunhas que está em Apocalipse capítulo 11, que nós acreditamos, nós messiânicos, lógico, né? Natzarim, que Moisés e Elias, Moshe Rabbeinu e Eliarro, Moisés e Elias, terão um papel fundamental de tirar o sono, que Shaul Hachalia fala lá em capítulo 11 de Romanos, né, o apóstolo Paulo, do sono e da cegueira que o Eterno permitiu que caísse sobre a nação de Israel para salvar os não-judeus. Você vê que até nisso o Eterno ele é incomparável, porque o Eterno permitiu que o sono espiritual e a cegueira espiritual caísse sobre a nação de Israel, pensando na salvação dos não-judeus, dos goim, dos gentios. Então eu creio que quando essas duas testemunhas aparecer, que eu acredito que seja Moshe Rabbeinu, Moisés, Eliarro, Elias, ele vai tirar esse sono espiritual, né? Vai tirar essa cegueira espiritual da nação de Israel, aonde eu creio que virá a salvação de todos os judeus, seja eles messiânicos, ortodoxos. Essas duas testemunhas terão um papel fundamental para mostrar para os meus Ravê, para os meus irmãos e arrudim judeus não messiânicos, né? Não Natzarim, que Yeshua é o Mashiach, é o Messias que já veio, né? Eu tenho certeza absoluta que o terceiro templo judaico ele vai ser reerguido novamente, né? Mas vai chegar o período... Quanto que foi? Acho que foi R$80 que eu paguei nesse tablet. O povo de Ismael também usava o parecido? O povo de Ismael? Não, isso aí é só o nosso povo, só o povo de Israel. E o povo de Ismael usa o quê? Usa outra coisa, mas... Ah, voltou aqui. Olha aqui, Eduardo. Voltou de novo, né? Voltou, né? Então, amados, para nós concluir nosso estudo. Então, essas duas testemunhas terão o papel fundamental de tirar esse sono e essa cegueira espiritual da nação de Israel, né? Vai ocorrer que haverá um sacrifício que o Eterno não vai receber, e aonde os Yahudim vão perceber que foram enganados pelo anti-Mashiach, pelo anti-Messias. Porque o anti-Mashiach, o anti-Messias, ele vai se assentar nesse terceiro templo judaico. E aí essas duas testemunhas vão, através do seu ministério chamado, vão tirar o sono, a cegueira, e eles vão ver que Yeshua HaMashiach é o Cordeiro Santo, o Kadosh, o Corban do Eterno, que já veio e deu a vida por nós, e aonde haverá uma conversão que nunca houve dentro da nação de Israel, e depois que todo Israel haver reconhecido, se convertido, que Yeshua HaMashiach é o nosso Messias, então ele aparecerá no céu, como está descrito, né? E como diz Ishaiarro, Isaías, nós haveremos de chorar como uma mãe que planteia pelo seu filho. Eu creio que esse dia vai ser um dia tão especial para a nação de Israel como nunca houve e nunca haverá outro dia, quando o nosso povo ali tiver
encurralado, por assim dizer, pelos nossos inimigos, é aonde o nosso Mashiach virá o nosso socorro e virá também estabelecer o seu reino, a sua era messiânica, que nós chamamos de Olam Rabban, um mundo vindouro da era messiânica, que não vai ter mais fim. Emuná, queridos, um forte abraço a todos, né? E que esse estudo de hoje possa ter te trazido algo novo da parte do Eterno. Emuná, querido, um forte abraço, que o Eterno de Israel, como diz lá em Bemidbar, em Números capítulo 6, que o Eterno te abençoe e te guarde, que o Eterno tenha misericórdia de ti, que o Eterno faça o seu rosto resplandecer sobre ti, hoje e para todo sempre. Amém? Ficam todos na Shalom do Eterno. Forte abraço.